Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz com esse convite, nosso pastor Anaírton. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Quando ele me ligou, fiquei feliz de vê-lo que ele está bem, que Deus abençoe e continue fortalecendo, dando saúde para o Senhor, em nome de Jesus, amém? Quero pedir para os irmãos estar abrindo comigo em Salmo de número 137. Salmo de número 137. Pedi ao Senhor para que Ele ministrasse ao meu coração uma palavra. E quando eu estava nessa madrugada dormindo, eu ouvi uma voz me dizendo: saudades de Sião. E eu fui de manhã ali procurar salmos, né? E foi esse salmo que o Senhor colocou ao meu coração. E nessa noite, se você prestou atenção, se você está ligado, o que mais foi louvado aqui foi sobre adoração, renovo. E Sião era o lugar onde o povo estava ali para adorar ao Senhor. E o Senhor nessa noite está nos convidando de volta para o lugar de adoração ao nome dEle. Salmo de número 137. Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim: juntos aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar, com saudade de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar canções do Eterno numa terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise a minha mão direita. Pegue-se-me a língua ao céu da boca, se não me recordar de ti, se não elevar Jerusalém acima das minhas maiores alegrias. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, daquele dia em que Jerusalém foi destruída, como gritavam: desnudai-a, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, devastadora, bem-aventurada aquele que te dera a paga de tudo quanto nos fizeste. Feliz aquele que agarrar os teus descendentes e os despedaçar contra a rocha. Aleluia, você pode se assentar glorificando ao nome do Senhor. Nós estamos nessa noite, mediante esse texto que foi lido, Salmo de número 137. E este salmo é um salmo muito profundo, de um autor desconhecido. E esse autor, ele está revelando e proclamando neste salmo a saudade de Sião. Sião era o lugar onde ficava o templo, onde o povo adorava a Deus. Sião era onde estava ali o templo, onde o povo glorificava o seu Deus. Só que aquele templo estava destruído. Aquele templo estava totalmente depravado. E nós vamos entender que Jerusalém, ela foi cercada. Jerusalém, ela foi invadida. Jerusalém, houve ali uma grande guerra, uma grande destruição. E nós vamos compreender que Jerusalém era a capital ali de Israel, onde o povo de Deus o adorava. E muitas das vezes nós começamos a olhar e a entender o porquê isto foi acontecer no lugar de adoração. O desastre, a destruição, a guerra. Mas se nós formos observar o Antigo Testamento, em todos os momentos que Israel ele perde a guerra, em todos os momentos em que o povo de Deus era cercado, era sitiado,
Não era por causa da sua fraqueza. Não era porque o povo que vinha era muito forte. Sabe onde estava a raiz? Estava na desobediência. Estava no pecado. Um povo, pastor Anaírton, obstinado de coração. Um povo escolhido por Deus, mas que estava longe de Deus. Um povo separado para a glorificação do nome do Senhor, agora permite que o pecado, que a desobediência invada o seu coração e eles agora estão longe de Deus. Estavam no lugar onde Davi conquistou, onde Davi trouxe a Arca da Aliança, onde Davi trouxe a Arca da Aliança que simbolizava a presença de Deus. Mas eles permitiram que o pecado fosse maior. Eles permitiram ser rebeldes, preferiram ser obstinados, preferiram seguir o seu coração. E há uma frase aí no mundo que diz: segue o seu coração. Mas nós sabemos que o coração do homem é enganoso. O coração do homem produz coisas terríveis. No coração do homem mora o adultério, mora a prostituição. No coração do homem é onde nasce a fornicação. No coração do homem é onde nasce as coisas mais terríveis. E por isso eu já quero dizer para você: não siga o seu coração, siga a palavra de Deus. Só que, pastor César, seguir a palavra de Deus não é fácil, como nós todos sabemos. Porque a palavra de Deus, ela não diz que nós somos o ponto fraco de Deus. A palavra de Deus não diz que nós temos que ganhar guerras para mostrar para os nossos inimigos. A palavra de Deus não diz que nós temos que andar da forma que nós queremos. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos tomar a nossa cruz, seguir a Jesus, renunciar a nós mesmos. E seguir esta palavra é difícil ainda mais nos dias de hoje, onde o pecado ele não está encoberto, ele está mostrado nas redes sociais. Você vê descaradamente o pecado. Este mundo viu. E aquele povo rebelde de coração, obstinado, que foi escolhido para adorar, que foi escolhido para bendizer, agora ali permite que a rebeldia entre. E aonde o pecado entra, irmão, tem morte. Aonde o pecado entra, quando ele entra de mansinho, é bonitinho. Quando ele entra, parece que não vai acontecer nada. Quando ele entra, parece que é bom, mas eu quero dizer que há caminhos que a homem parece ser direito, mas o final é destruição. E o pecado, irmãos, ele tira de nós a adoração sincera a ele. O pecado, ele tira de nós o primeiro amor. E primeiro amor não quer significar que tem 1, 2, 3 amores, não. Primeiro amor é aquele primeiro impacto que nós temos quando nós recebemos a Jesus. Sabe quando você aceitou Jesus, ou você que nasceu Jesus, mas quando realmente recebeu a Ele, quando você nasceu aqui na igreja, mas foi crescendo, foi conhecendo a Jesus, é aquele primeiro impacto. Eu me lembro até hoje, o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, irmãos, é uma coisa inexplicável, inesquecível. Eu tenho certeza que foi ali que eu encontrei o primeiro amor, foi ali que eu encontrei a essência da presença de Jesus. E quando nós permitimos que o pecado faça morada, esse primeiro amor vai se acabando. A vontade de adorar ao Senhor vai se acabando. Como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Mas quem está no pecado, quem está na rebeldia, não tem prazer em estar na casa do Senhor. Ele prefere assistir um futebol, ele prefere ir assistir qualquer outra coisa, ele prefere fazer qualquer outra atividade, mas estar na igreja é chato, participar do grupo é chato, fazer isto é chato. Ei, aqui, irmão, é preparação para subirmos com Ele. E Ele está te dizendo nessa noite, e Ele me trouxe aqui, nem que for para lá para uma pessoa, mas Ele manda eu te dizer: volta para o lugar da adoração, deixa o pecado, abandona o teu pecado, confessa a Ele nesta noite. E o pecado entrou, e aquela cidade, aquela Jerusalém, aquele lugar de adoração foi destruído. Foram pelo menos 3 cercos que aconteceram contra Jerusalém. E no primeiro levaram alguns vasos do templo e também levaram alguns judeus, como Daniel e seus amigos. Depois levaram mais alguns judeus. E no terceiro cerco, irmão, Nabucodonosor cercou aquela Jerusalém, aquela cidade. Até que houve fome dentro daquela cidade. Aquela cidade estava cercada. E alguns historiadores vão dizer que havia ali corpo de crianças entulhados, mortos. E vão falar que as mães sentiam tanta fome e comiam até o corpo dos seus próprios filhos. E quando eles viram que aquela cidade estava toda destruída, arrasada, com fome, invadiram aquela cidade, violentaram mulheres, destruíram, mataram, acabaram com o templo. E o Senhor me fez entender, por causa do pecado, por causa da rebeldia, por causa de sair diante do controle de Deus, sair da direção de Deus. E quem sai da direção de Deus, pastor Anaírton, ele não trabalha, mas ele dá trabalho. Quem sai da direção de Deus, ele não honra a Deus, mas ele desonra a Deus de todas as formas. O Senhor está dizendo para mim e para você: volte para a direção de Deus na tua vida. Jonas, o Senhor mandou ele ir a Nínive, ele vai para o outro lado, para Tarsis. E ele entra no barco. E ali ele dá trabalho, irmãos. Tiveram que jogar Jonas, porque senão o barco ia afundar. Porque desobedeceu a Deus. Porque o crente que está desobedecendo, aqui nós estamos falando de um povo que adora a Deus, e nós temos aqui povo que adora a Deus. Se tiver alguém desviado, hoje Deus está te chamando, mas o Senhor está dizendo para mim e para você que adoramos a Deus: é hora de nós revermos os nossos conceitos, é hora de revermos quem nós somos diante de Deus. Porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E quando Ele voltar, Ele quer nos ver santos, lavados, remidos, edificados no sangue de Jesus. E Ele está nos dizendo nesta noite: ainda há esperança para você. A trombeta ainda não tocou, Jesus ainda não voltou, então há tempo de se arrepender. Eu sei que é difícil, eu sei que parece impossível para você, mas Ele está dizendo: eu sou aquele que tiro do lamaçal do pecado e ponho para sentar entre os príncipes do meu povo. E aquele povo estava ali neste contexto destruição. E agora eles cativos, exilados, juntos aos rios da Babilônia, eles sentam e choram, saudades de Sião. Sabe aquele momento que você está passando por um problema, que você só sabe sentar, chorar? Você já fez de tudo, parece que nada acontece, você senta, chora, lamenta. Mas eles ali sentavam e choravam com saudades de Sião.
Eles estavam com saudade de Sião e choravam. E o Senhor está chamando a sua igreja. Não é só para pular na presença dEle. O Senhor está chamando o seu povo, não é só para ter grandes eventos, ter grandes momentos, participar da comunhão, do café, não. O Senhor está chamando também para toda a igreja, para ir para o seu canto, para o seu quarto e chorar, e chorar, e chorar, até que Deus desça no seu quarto e fale: filho, eu estou contigo. Até que Deus desça e te faça entender o propósito que Ele tem na tua vida. Ele está te chamando, venha chorar no lugar certo, que é na minha presença. Está nos chamando, e eles se sentavam e choravam com saudades de Sião, com saudades onde eles tocavam suas harpas, onde eles tocavam seus instrumentos e adoravam a Deus com verdade, com sinceridade. Estavam com saudade. Será que você tem saudade do tempo que você estava no seu primeiro amor? O Senhor, há um tempo atrás, me deu uma palavra sobre o primeiro amor. Eu preguei na cidade de Passa Quatro. O Senhor salvou ali alguns jovens, eles reconciliaram, choraram na presença de Deus. Alguns, infelizmente, não permaneceram, mas o Senhor está nos falando muito ao meu coração que nós precisamos voltar às práticas das primeiras obras. Aquele povo sentava e chorava com saudades de Sião, e nos salgueiros que lá existiam, sabe o que eram os salgueiros? Eram árvores com galhos compridos. Naqueles salgueiros, eles penduravam os seus instrumentos. Naqueles salgueiros, eles colocavam as suas harpas, que eles adoravam a Deus. Agora eles estavam numa terra estranha, pendurando o seu instrumento de adorar a Deus. Aqueles salgueiros, naquelas árvores, juntos ao rio da Babilônia. Talvez tenha alguém aqui nesta noite pendurando o seu ministério. Talvez tenha alguém aqui nesta noite desistindo do que Deus colocou nas suas mãos. Talvez tenha alguém aqui nesta noite que por conta dos problemas, das adversidades, ou até mesmo pela falta de busca, de santidade, de interesse pelas coisas de Deus, está pendurando os seus instrumentos, está colocando de lado o seu ministério, mas Ele está dizendo para você: não é hora de pendurar o ministério, é hora de levantar e fazer o que eu quero que você faça. Eles penduravam os seus instrumentos, assim como aqueles homens que lavavam as redes, em sinal de desistência, em sinal de não ter jeito, em sinal de acabou, em sinal de não há esperança. Eles estavam dizendo: para que eu vou ficar com os instrumentos em mão? Vou guardar, vou esconder. O Senhor está dizendo: pega o seu violão lá de novo, pega a sua Bíblia lá de novo, pega aquele cantinho de oração de novo e vai buscar a minha face. Alabaia Súria, alabaia Candaraba Xandarai. Está nos chamando. No versículo 3, acontece aqui que o povo começa a zombar dos exilados. Eles começam a escarnecer dos exilados. E eles começam a falar: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Entenda, estes homens não estavam falando porque queriam ouvir uma canção do povo de Deus. Estes homens não estavam falando porque queriam ouvir alguma coisa de Deus, estavam zombando deles, estavam escarnecendo do povo de Deus, estavam rindo e zombando daquele povo que estava exilado, com as suas harpas colocadas ali nos salgueiros. E é assim o adversário das nossas almas. Ele nos escarnece,
E Ele zomba de nós. E Ele quer pegar o seu instrumento e quer que você use para o reino dEle. Ele quer pegar o que você tem, o que você é. Ele quer pegar aquilo que você gosta de fazer. Agora não para a glória de Deus, mas para que o reino das trevas. Porque eles queriam que eles entoassem aquela canção ali, numa terra estranha. Mas Deus está dizendo para mim e para você: Babilônia não é o seu lugar. Ali não era lugar de tocar aqueles instrumentos. Ali não era lugar de louvar aquele hino. Porque aquele hino era só para a glória, para a glória, para a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Eles estavam escarnecendo e zombando daquele povo. Já não bastasse, irmãos, eles deixaram seus bens para trás, deixaram famílias para trás, deixaram coisas que eles talvez construíram há anos para trás, deixaram o templo de adoração para trás. Agora ali naquela terra estranha, naquele rio, junto ao rio da Babilônia, empendurado aquelas harpas nos seus salgueiros, naquele momento ainda não bastasse, zombavam e escarneciam daquele povo. Escarneciam deles. Mas graças a Deus que ainda tem um povo fiel ao Senhor. E eles ali, como eles honravam a Jerusalém, pastor César. Porque Jerusalém não era só uma cidade a cruzeiro com a Cheira Paulista. Não, Jerusalém era a capital de Israel. Jerusalém era lugar de adoração a Deus. Jerusalém era emblemática, era uma coisa ali que aquele povo tinha prazer de falar. E naquele momento eles olham para ele e diz: como porém haveremos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Como agora vamos fazer isto numa terra estranha? Eles tinham tenacidade, eles tinham firmeza, e o Senhor está chamando você, igreja, o Senhor está chamando vocês, obreiros, o Senhor está me chamando, jovem, adolescente, o Senhor está chamando. É hora da igreja ter tenacidade, é hora da igreja ter firmeza, é hora da igreja ter certeza do que é e o que nós somos, povo que adora somente a Ele. Eles falaram: nós não podemos entoar estas canções do Eterno numa terra estranha. E o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: o que você tem feito quando você é oprimido? O que você tem feito quando as pessoas zombam do teu Deus? O que você tem feito quando eles negam o teu Deus? Ninguém está vendo, ninguém está olhando, ninguém está de olho em você, não, mas ele sabe e olha e diz: o meu Deus está de olho em mim. É escondidinho, é num lugar seguro, é num lugar que ninguém vai descobrir, é num lugar que o pastor Ayrton não vai saber, é num lugar onde o pastor César não vai ver, é num lugar onde a líder dos jovens, a irmã Aira, não vai ver, é num lugar onde alguém não vai ver, mas eles têm certeza e dizem: eu sei que eles não vão ver, mas o Senhor dos Exércitos está com olhos como chama de fogo e sabe o que eu faço 24 horas. Como eu vou fazer isso em terra estranha? Aqui não é lugar de adoração. Aqui não é lugar de entoar canções a Ele. Aqui não é lugar de servir a Ele. Eu não sou daqui. Eu não faço parte desta terra. Eu não faço parte deste dilema. Eu não faço parte desta sociedade. Essa sociedade que agora diz que homem é mulher e mulher é homem. Essa sociedade que prega coisas terríveis contra a palavra de Deus, que zomba da palavra de Deus, que escarnece a palavra de Deus, mas prega a palavra para ver se você não é perseguido. Essa sociedade, irmãos, que desses dias eu vi um vídeo, eu fiquei assim: meu Deus do céu, um homem ali que se diz mulher, louvando num show dele um hino da igreja, dizendo que estava ali entoando o hino para zombar com o povo de Deus, mas o Senhor está dizendo: não tem problema, deixa que eu vou fazer.
Querem zombar da igreja, querem destruir a igreja, querem colocar a igreja como um povo ruim, querem colocar a igreja como um povo que não tem direito, como um povo que não vai para lugar nenhum. Não tem problema, nós vamos seguindo, caminhando e fazendo a diferença, porque o que nos espera é bem maior e bem melhor. O que nos espera é a glória eterna e celestial. As tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória que há de nos ser revelada. As opressões deste mundo não se comparam com a glória que há de ser revelada. Ei, estes 5 minutos de pecado não se comparam com a glória que há de ser revelada. Ei, converta-se ao Senhor. Nada se compara com a glória que vai ser revelada para nós. É melhor ser perseguido. É melhor ser caluniado. É melhor ser oprimido. É melhor deixarem você de escanteio. Porque, irmãos, eu sinto isso. Quando nós começamos a servir a Deus no nosso emprego, na nossa escola, nós somos colocados um pouco de escanteio, como nós fazemos a diferença. Mas não tem problema, irmão. Não tem problema. O importante é ser fiel a Ele. Como este povo está dizendo: eu não vou louvar canções do eterno nessa terra estranha. Eu não faço parte daqui. Será que você entende isso nesta noite? O Senhor está nos chamando para a identidade. Infelizmente, pastor Ana Ayrton, muitos crentes já não têm identidade de cristão. Como disseram para o profeta Eliseu: ali vai um santo homem de Deus. Hoje em dia é difícil. Será que quando nós passamos pelas ruas, irmãos, as pessoas olham para nós e dizem: ali vai um jovem cheio do Espírito Santo. Ali vai um obreiro, um pastor. Ali vai uma irmã da igreja renovada, da igreja Assembleia de Deus, seja qual for, cheia do Espírito Santo de Deus. É terrível, é triste. Esses dias eu estava numa conversa com o pessoal do serviço e de repente começaram a falar: fulano, ciclano que eu conhecia, que era crente, esse não presta, esse não faz. Irmãos, é triste isso para nós, porque nós temos que ter identidade de cristão e as pessoas dizer: olha ali, aquele ali eu ponho a minha mão no fogo, porque aquele lá é crente, é servo de Deus. Aquele lá, quando eu pedi para ele: faça aqui, canta nessa cidade estranha, ele disse: não vou fazer o que o meu Deus não mandou fazer. É isso que Deus está nos chamando para ser. E ele olha no versículo 5 e diz: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise a minha mão direita, pegue-se a minha língua ao céu da boca, se não me recordar de ti, se não elevar Jerusalém acima das minhas maiores alegrias. Olha que profundo isso que ele diz. Ele começa a dizer: se eu esquecer de Jerusalém, se eu me esquecer do lugar de adoração, se eu me esquecer do lugar onde Deus manifestava a sua glória, se paralise a minha mão direita, pegue-se a minha língua ao céu da boca, se eu não me recordar de ti. Aqui é uma lição muito importante para nós. Ele está dizendo, e nós podemos tirar isso para nós e começar a entender que ele não estava importando com o seu corpo, ele não estava se importando com as coisas dessa terra, ele não estava se importando com a forma que ia acontecer. O que importava para ele era que o Senhor fosse glorificado. O Senhor está nos chamando nesta noite para nos desprender das coisas desta terra. O Senhor nos chamando nesta noite para nos desprender das coisas deste mundo. Se meu casamento não der certo, eu abandono a Jesus. Se o meu emprego não der certo, eu abandono a Jesus. Se lá o que não der certo, eu abandono a Jesus. Ei, não abandona não. Permaneça firme. Nada pode se comparar com a glória que será revelada para nós. Jesus está contigo.
Jesus está te chamando hoje para o lugar de adoração, de sinceridade a Ele. Jesus está convidando a igreja presbiteriana renovada de Cruzeiro. Jesus está chamando você que nessa noite está dizendo, você que deixou o lugar da adoração, você que está preso nas coisas deste mundo, você que está cometendo pecados e não sente mais nada. Ele te chama para arrependimento nesta noite. Alabachuriande canta alamaia, surianda alabaia. As minhas mãos não estão encolhidas. Os meus ouvidos não estão agravados. Mas os teus pecados fazem separação entre você e eu. Você consegue entender isso? Deus grande que você serve está com as mãos estendidas nesta noite. O Deus que você decidiu servir está com seus ouvidos bem atentos nesta noite. O Deus que você decidiu servir está com os olhos bem atentos aqui nesta noite. Como nós costumamos dizer, Deus está aqui. E eu tenho uma notícia para dizer para você, Ele está aqui. E Ele não confunde o tom da nossa voz. Ele está aqui. E Ele entende quando nós oramos todos juntos, Ele compreende cada oração que é feita. Esse mesmo Deus que está presente aqui, está presente em Cachoeira Paulista, em Canas, em Cruzeiro, em todas as cidades, em São José dos Campos, em Taubaté. Este mesmo Deus que nós estamos cultuando aqui, Ele está recebendo o culto daqui, recebendo o culto de lá, recebendo o culto de lá. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. E Ele está aqui te chamando, volta para o lugar de adoração. As horas já foram embora. Volta a ter identidade na minha presença. Não pendure as suas harpas, tira do salgueiro e faça a minha obra, assim diz o Senhor para você nesta noite.